Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que nós temos aí para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. É mais um momento que nós temos aí para estar falando um pouco desse grande amor de Deus, pela sua fidelidade, por tudo aquilo que Ele tem trago sobre a minha vida, sobre a tua vida. Aleluia, nessa data de hoje, nós temos a imensa alegria, de estarmos aí nos colocando, aleluia, nas suas mãos potentíssimas, que Ele, o Senhor, venha nos ajudar, que Ele venha aí operar na minha vida e na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os meus amados irmãos, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando da sua unção, do seu sobrenatural, que nós possamos ser encontrados pelas mãos potentes do nosso Deus, que nós venhamos, aleluia, ser vigorados, que nós venhamos ser abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, nós, aleluia, o adoramos, nós o magnificamos na data desse maravilhoso dia, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse dia, muito obrigado, Senhor Deus, pelos meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, que sempre estão conosco, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aqueles, Pai, que ainda, Senhor Deus, aleluia, irão ver, Senhor Deus, os vídeos, ó Pai, que irão também, Senhor Deus, estar recebendo aí, Senhor Deus, da palavra, Senhor Deus, que for dada, Pai, da palavra que for anunciada, que o Senhor, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, inculcando na mente e no coração, Senhor Deus, para que naquele grande dia, Senhor Deus, nós tenhamos, ó Pai, acesso, Senhor Deus, a Jerusalém Celestial. Então abençoa, Senhor Deus, meu amado irmão, a minha amada irmã, Senhor Deus, esteja operando, Senhor Deus, através, Senhor Deus, aleluia, do teu poder, trazendo saúde, paz, alegria, prosperidade, abrindo portas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, visitando, ó Pai, as dispensas, ó Pai, visitando, ó Pai, aleluia, onde quer que estejam, Senhor Deus, um dos teus filhos, ó Pai, clamando, ó Pai, tendo o coração sensível, ó Pai, a voz do teu Santo Espírito, que o Senhor venha agir, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer, Pai, e nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o magnificamos, nós o adoramos em espírito e em verdade. Assim, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos colocamos, ó Pai, no centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos lançamos diante do Senhor e falamos que o Senhor é bom em todo o tempo, aleluia, em lugar, em todo o tempo, ó Pai, nós, aleluia, te exaltamos, nós te glorificamos, aleluia, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, é mais um dia aí que nós temos o prazer, aleluia, de estar falando tudo aquilo que Deus tem colocado, aleluia, na minha vida, tudo aquilo que Deus tem colocado na tua vida, e nós só temos a agradecer a Deus pelas suas maravilhosas mãos, aleluia, que tem, aleluia, feito com que nós venhamos crescer na graça, crescer no conhecimento, Eu quero dar um bom dia especial aos meus amados irmãos, meus amados amigos, aleluia, que diz assim, que a fidelidade, aleluia, é acordar com saúde em mais um dia. Tem sido tempos difíceis, onde encontrar motivos para sorrir estão escassos, mas se a gente souber canalizar as energias positivas, que energias são essas, Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando, acesso ao Espírito Santo e clamando a Ele que esteja aí, em nome de Jesus Cristo, nos instruindo, nos direcionando, aleluia, no caminho do Senhor. Tudo, aleluia, se torna mais fácil, mais bonito, mais especial, aleluia, porque Ele intercede, aleluia, por nós, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Cada amanhecer traz consigo a esperança de um novo dia, e hoje não é diferente. Agarre qualquer possibilidade de ser feliz, de levar alegria ao teu próximo e a você mesmo. Pouco a pouco vamos transformar, aleluia, vidas.
vamos transformar o mundo. Que Deus esteja nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Eu coloquei uma foto aí do meu amado irmão William, aleluia, do seu filhinho Efraim. Que Deus esteja abençoando aí, tanto William conforme Efraim também. Que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando da sua unção, aleluia, do seu sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Irene Carvalho, que Deus esteja te abençoando na data desse dia, operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando também toda a sua família, que Deus esteja protegendo, guardando e livrando do mal, em nome de Jesus. Amém? Ontem nós estávamos num debate maravilhoso aí, através da live, né? Nós deveríamos estar na Rádio Nova Sião ontem, mas por causa das situações adversas nós não pudemos estar na Rádio Nova Sião. Nós fizemos uma live aí, nós estamos falando sobre a fidelidade de Deus, né? Deus é sempre fiel. E no decorrer, aleluia, desse trabalho que nós fizemos ontem, Deus me deu um texto que está em Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 26. E eu quero trabalhar sobre esse texto hoje, para que nós estejamos aí trazendo na íntegra, né, tudo aquilo que Deus tem a falar comigo, tudo aquilo que Deus tem a falar contigo, aleluia, na data desse maravilhoso dia. Amém? O texto começa aí no versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um só. A sua garganta é sepulcro aberto, com as línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Assim, aleluia, diz a palavra do nosso Deus. Agora, no versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, a qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja derramando da sua graça, da sua unção, abençoando todos,
aleluia, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo que nós temos visto, nós sabemos que a justiça do homem, ela é como trapos de imundície. Se nós queremos ser justificados por nós mesmos, nós não vamos alcançar a Jerusalém celestial. Mas se nós formos justificados por Deus, justificados pelo sangue puro e carmesim de Jesus Cristo, e morreu por nós na cruz do Calvário, aí sim alcançaremos a Jerusalém celestial. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, é Ele quem vai fazer toda a diferença. Se nós, amados irmãos, quisermos viver só flores no nosso casamento, no nosso relacionamento com o marido, com mulher, com filhos, no trabalho, aonde quer que estejamos, isso não vai ter somente flores. Vai ter dias que pisaremos em espinhos, vai ter dias de dores, vai ter dias de entraves, e nós precisamos aprender a viver no meio disso tudo. Nós vamos ter que aprender a ter jogo de cintura. Nós vamos aprender a ter, como tem uma palavra que eu gostaria de falar aí que ela não está vindo, flexibilidade. Se nós não tivermos tais coisas, meus amados irmãos, nós não viveremos. Nós precisamos entender que sempre foi 100% Deus. Ele nos escolheu ainda antes da fundação do mundo. E nós precisamos a cada dia chorar, nos dobrar, aleluia, a Ele. É somente Ele, é somente através dEle. Não tem outro caminho a não ser através de Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente tudo em todos. Amém? Ele é a propiciação pelo meu pecado, pelo teu pecado. Foi por causa dele, amados irmãos, e por ele que nós estamos aqui. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Eu quero trazer um texto para nós estarmos trabalhando nele, um texto para que nós estejamos aí nos situando naquilo que Deus quer falar conosco através de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 26. Então, conforme nós lemos, não há um justo sequer, nenhum. Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus conforme gregos estão debaixo do pecado. O apóstolo Paulo ele escreveu esta carta com o objetivo de apresentar o evangelho à igreja de Roma. O alvo era ganhar o apoio dos cristãos em Roma para levar adiante os planos missionários nas regiões da Espanha. Naquela área, a pregação de Cristo não havia sido anunciada. Paulo, com esta epístola, procura persuadir os romanos a apoiá-lo nessa missão. Amém? Ao mesmo tempo, o apóstolo enfrentava a oposição dos judeus que o acusavam de desvirtuar a sã doutrina e a prática do judaísmo. A epístola aos Romanos contém a exposição do Evangelho, apresentado pontos relacionados às acusações dos judeus. Até o capítulo 3, o verso 8, Paulo procura mostrar que toda a humanidade está
espiritualmente morta. Portanto, sob o julgamento divino, ao ter contrato com Deus, o ser humano é repelido, pois deu preferência aos atos perversos. Embora judeus e gentios tenham padrões morais, não vivem de acordo com eles. A partir do verso 9, ele passa do argumento para a prova de sua afirmação sobre a justiça de Deus. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos aprender a tudo que Paulo, ele deseja falar conosco nessa manhã. Então, nós precisamos entender, meu amado irmão, que a culpabilidade da raça humana diante de Deus e as suas consequências do pecado na vida dos homens, ao mesmo tempo, Paulo apresenta a solução para a humanidade caída. Nós temos uma solução apresentada para a humanidade, aleluia, caída. Nós precisamos buscar a Deus em todo tempo e lugar. A infidelidade do homem e a fidelidade de Deus. No início do capítulo 3, o apóstolo Paulo levanta a seguinte questão diante da exposição do capítulo 2 de Romanos. Se não há diferença entre os judeus e gentil, no dia dos juízos, qual era a vantagem de serem os judeus o povo de Deus? Os judeus tinham muitas vantagens espirituais. Era um privilégio ser judeu, pois Deus confiou os seus oráculos a esse povo. Porém, a sua incredulidade não comprometer a justiça de Deus, pois ele julgará todos os pecadores nesse ponto. Paulo diferencia os atributos divinos dos atributos humanos. Deus é sempre fiel e verdadeiro e justo. Já um homem mentiroso, pecador, infiel, incoerente, assim, aleluia, este fica abaixo da condenação. O Senhor confiou a sua palavra, mas o povo de Israel não cumpriu aquilo que Deus, aleluia, o confiou. O apóstolo atacou a falsa confiança dos judeus que se julgam melhores do que os demais, refugiando na lei, na circuncisão, acreditando que Deus trataria esse povo com favoritismo. Paulo põe o machado, aleluia, da raiz, aleluia, o machado da verdade na raiz, aleluia, dessa tola pretensão, lançando os judeus a mesma vala comum dos demais, provando que eles eram tão culpados diante de Deus quanto os gentios pagãos e tão inexcusáveis quanto aos críticos moralistas. Para fortalecermos, aleluia, essa argumentação, Paulo cita no versículo 4 um trecho do Salmo 51, composto por Davi, no dia em que o rei de Israel declara-se pecador e arrepende-se do seu erro. O salmista afirma que tudo, aleluia, que acontecia na vida era para que Deus seja justificado em suas palavras e venha a vencer quando os juízos divinos forem questionados. Deus sempre será vencedor, pois Ele é santo e um homem pecador, ou seja, Ele sempre será verdadeiro e um homem mentiroso. John Stott diz que a ideia seria mais ou menos esta: se alguém a quem as promessas de Deus foram confiadas não lhe corresponder com confiança de Deus, aleluia, com confiança, será que a sua falta de confiança destruirá a confiabilidade divina? Se o povo de Deus é infiel, isso significa necessariamente que o Senhor também é? Toda a vez que o testemunho divino é contraditado pelo testemunho humano, que seja um homem considerado mentiroso, quando um homem discute com Deus, ele consegue somente cobrir-se de opróbrio e de vergonha.
No verdadeiro arrependimento não há racionalização. Não existe nenhuma tentativa para minimizar a culpa, nem tentativa de autojustificação. Que a tendência humana, mesmo quando confessarmos os pecados, tentamos amenizá-lo o pecado, mas não ocorre assim com Davi. Ele entende que se Deus responde às ações de acordo com a lei, com o próprio caráter de justiça, ele tem todo o direito de punir Davi de maneira que ele quiser. Por isso o salmista atira-se sobre a misericórdia no tribunal, pedindo a Deus para lidar com ele, não segundo a sua justiça, mas de acordo com a sua misericórdia. Isso era a única esperança de Davi. Essa é a nossa única esperança na presença de Deus, que é santo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos trazer isso para dentro de nós, para que nós venhamos estar recebendo de Deus, aleluia, as suas misericórdias, em nome de Jesus. Diante da exposição, até o verso 8, Paulo prepara-se para o ponto mais alto da sua tese. Todos os homens, sem distinção de raça, cultura ou religião, são culpados diante de Deus. O pecado atingiu a todos sem exceção. No julgamento divino, eles estarão silenciados pela culpa. Paulo chama a atenção dos leitores para o fato de que todos judeus como gregos são culpados diante, aleluia, do Senhor. Tanto os que estão sobre a lei, como aqueles que, aleluia, a desconhecem, são indesculpáveis. Não há dúvida de que todos os judeus não são justificados por Deus com o pretexto da obediência à lei. Assim, o efeito da lei é revelar a pecaminosidade do homem e não salvá-lo. Portanto, a primeira grande conclusão da tese do apóstolo, resumida no verso 9, é que o judeu, por ter lei, não terá vantagem sobre o gentio no dia do juízo final, pois, aleluia, por isso o pecado atingiu a todos e a culpa está sobre todos nós. A sua argumentação é sustentada por citações do Antigo Testamento, provada por textos utilizados pelos próprios judeus sobre a pecaminosidade da raça humana, na inexistência de alguns homens justos, salmistas, aleluia, os Salmos, aleluia, Salmos 14, versículo 1 ao 3, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Salmo 5 e também Salmos 140, verso 3. São gargantas, suas gargantas são túmulos abertos. Com suas línguas enganas. Veneno de serpente está nos seus lábios. Salmo 10, versículo 7. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Isaías capítulo 59, verso 7 e verso 8. Seus pés são ágeis a derramar sangue. Ruína, desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem a paz. Salmo 36, versículo 1. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. As citações do Antigo Testamento são provas cabais de que todos os homens estão destituídos da graça divina, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, 23. Paulo usa o sistema rabínico de argumentação
inicia como citação das Escrituras, desenvolve o texto citado e conclui com outras citações do Antigo Testamento e comprova o que diz. Em linhas gerais, usa dois argumentos para provar a culpabilidade humana, especialmente em sua rebelião contra Deus. A rebelião contra Deus é provada pelas Escrituras. O apóstolo atesta a autoridade e a suficiência das Escrituras. Paulo força o judeu e o grego, ele está falando de gentil, a penetrarem no próprio, aleluia, no seu próprio eu e reconhecer diante de Deus que estão em pecado. A rebelião contra Deus é provada pela experiência. Paulo diz, ao mesmo tempo, que não há um justo, ninguém que entenda, que busca a Deus, ou alguém que faça o bem diante de Deus. Também que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todo o interior do ser humano está sob o controle do pecado e mente. Não há quem entenda coração, não há quem busque a Deus à vontade, não há quem faça o bem. Em suma, todas as partes da constituição humana, as faculdades e as funções, inclusivemente emoções, sexualidade, consciência e vontade, todos eles se extraviaram e todos eles estão fora, aleluia, da vontade de Deus. Os efeitos do pecado, a relação do homem caído com ele próprio. Paulo usa uma lista de atitudes pecaminosas ligada à comunicação para comprovar a gravidade da situação em que a humanidade achava-se. John Stott defendeu que membros, aleluia, e órgãos do nosso corpo foram criados e dados a nós para que, aleluia, por meio deles, pudéssemos servir as pessoas e dar glória a Deus. Em vez disso, porém, são usados para ferir e oferecer rebeldia contra Deus. Tiago, em sua epístola, afirma: com a língua bendizemos aleluia, ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém? Não podemos ser desse jeito. Glórias a Deus. A boca é uma radiografia do coração. Ela fala aquilo que transborda do coração. Assim vomitamos, aquilo que é pecado. Que, aleluia, isto se produz dentro de nós. A relação do homem caído com o próximo. Paulo demonstra que o pecado atingiu as relações humanas, sobretudo em 3 aspectos: a falta de respeito pela vida humana, a banalização da vida humana, com mortes cruéis e fúteis, opressão, aleluia, dos mais ricos aos mais pobres, viverem as avarezas. A falta, aleluia, de respeito, aleluia, pelos valores humanos. Explicou que o homem age sem consideração com seu próximo, sem medo de comprometer o bem-estar ou até mesmo a vida, Ele oprime o irmão e enche a sua vida de infidelidade e infelicidade. Do mesmo modo, o caminho marcado por tal procedimento é regado pelas lágrimas dos outros. O terceiro, a falta de respeito pelo relacionamento humano, rebeldia dos homens contra Deus. Destruímos pontes de fraternidade, promovendo a inimizade para com o próximo. Lembramos que a primeira atitude pecaminosa descrita em Gênesis é o assassinato de Abel, cometido por Caim. Amém? Glórias a Deus. Alguém fez, aleluia, um cálculo de violência na guerra durante os últimos 2000 anos de civilização ocidental, que mede o número de conflitos
e magnitude de violência em cada um. Os séculos mais pacíficos na história da civilização ocidental foi o primeiro, que testemunhou a vinda do príncipe da paz. O segundo mais pacífico foi no século, aleluia, 19, razão pela qual as pessoas se tornaram-se, aleluia, tão otimistas no final do mesmo. Eles, aleluia, pensavam que por meio da ciência e da educação, aleluia, a guerra tinha acabado. Não, aleluia, previram que haveria mais violência e embates no primeiro quarto século, no século 20, aleluia, do que em qualquer antes dele. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial, antes do abate de milhões na União Soviética ou na China Vermelha, antes no Vietnã até a Coreia, antes guerras mundiais que quebraram em todos os aspectos o mundo dos últimos 25 anos. De longe, o período mais violento da história foi o século 20. Nós precisamos entender em relação ao homem caído, a lei. Assim, meu amado irmão e minha amada irmã, nós entendemos que tudo que tem acontecido em relação que o homem, aleluia, é pecador e não reconhece a soberania de Deus. Se nós conhecêssemos a soberania de Deus, nós arrumaríamos meios pelos quais nós, aleluia, pudéssemos ter misericórdia das outras pessoas que estão à nossa volta. Amém? Patrícia Silene, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja te abençoando, derramando da sua graça, derramando da assunção do seu poder, do seu sobrenatural, tanto sobre você conforme toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, a partir do verso 20, Paulo retorna à lei. Qualquer coisa que ela declare, diz a respeito aos que estão sobre a lei, ou seja, o povo judeu. No versículo 19, demonstra, aleluia, pressionados por exigências que ninguém é capaz de cumprir perfeitamente. Todo o ser humano sobre a lei é silenciado, é culpado perante a Deus. A função da lei, aleluia, é condenar o pecador, a evidenciar a sua culpa. Aleluia, portanto, ninguém será declarado justo diante do Senhor, baseando-se na obediência, pois mediante a lei, tornando-nos plenamente conscientes do pecado. Nós precisamos entender, amados irmãos, que é só através de Jesus Cristo que nós vamos estar, aleluia, tendo acesso a Jerusalém Celestial. Então não tem, aleluia, outro jeito de nós estarmos, aleluia, tendo paz com Cristo. Não tem outro jeito. É só através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, meus amados irmãos, o texto é bem grande, é um texto bastante rebuscado. Nós precisamos tirar um tempo aí para nós estarmos lendo. Se você puder estar aí sondando esse texto, é um texto muito bom, mas é um texto bastante extenso. Então, contudo, aleluia, eu digo que se deve guarda o coração, busca a Deus, coloque Deus em primeiro lugar, busca o Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos dando o melhor caminho, amém? A melhor observância. Que Deus esteja aí trabalhando maravilhosamente, aleluia, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Quero orar por nós, para que Deus esteja operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Tinha uma senhora que nós estávamos orando por ela, né? A irmã Edna me falou ontem que essa senhora, ela acabou falecendo, né? Ela morreu ontem, e aí fica a nossa tristeza, né? Nós sentimos triste, né, por essa situação, e clamamos, né, ao nosso Deus,
para que Deus esteja aí tomando a família nas suas mãos, operando, né, maravilhosamente sobre a família dessa senhora, a dona Jacira, né? Ela estava internada com pneumonia, ela acabou falecendo, né? Que Deus esteja aí consolando, né, os familiares, que Deus esteja operando aí maravilhosamente na vida de cada um deles, e estão com os corações, né, dilacerados por causa da perda de um ente querido da família. Então, ela acabou falecendo e nós ficamos aí com as nossas orações, né, pela nossa amada irmã, né, que é tia do nosso amado irmão José Vidal, a dona Angelina, também a Flávia, ambas com câncer de mama. Eu peço as orações dos amados irmãos. Também a irmã Nízia, né, problema de coluna, ela está aí com titânio, né, a coluna dela é toda reconstruída com titânio, ela não tem osso mais na coluna, só com titânio. Então nós precisamos aí estar orando pela nossa irmã Nízia. Ela é esposa, né, do nosso amado evangelista que esteve aqui conosco, o irmão Raimundo, amém? Então que Deus esteja aí operando, né, sobre a vida dessa amada irmã. Eu também estou com a tia minha aí em Carandaí, Minas Gerais. Parece que ela foi transferida para Barbacena. A tia Luísa, ela está também com problema, né? Ela teve um ataque cardíaco e passou aí, ela está no CTI, está bem, né? Mas está com cuidados especiais para estar acompanhando ela com toda essa situação. Então eu peço aos amados irmãos que estejam orando, que estejam clamando, e vamos clamar um pelos outros. Quando vocês lembrarem de alguma coisa, fala: pastor Carlos, Deus abençoe. Se você lembrar assim, Deus já está entrando com providências. E sobre tudo, né, que tem acontecido no Rio de Janeiro, se eu mostrar para vocês as fotos que tem recebido de pessoas que foram mortas, esquartejadas, vocês vão ficar assim, chocados. Ontem eu recebi uma foto que eles cortaram tudo, né? Deixou a cabeça, o coração, colocou dentro da boca o coração da pessoa, colocou as palmas das mãos e colocou os 2 pés em cima de uma camisa. Deram banho, lavaram e fizeram essa foto. É uma situação assim terribilíssima. Nós temos que orar e clamar a Deus. Nós temos que pedir a Deus proteção. Essas situações, meu amado irmão, conforme nós falamos ontem, são situações causadas, né, pelo inimigo de nossas almas. Nós louvamos, nós engrandecemos o nome do Senhor. Ele era ministro de louvor no reino de Deus. E ele queria tomar, aleluia, o lugar de Deus. E ele foi precipitado do céu para a terra. E aqui ele está formando um grande exército para estar juntamente com ele, para ir para o inferno, porque o nosso Deus, ele já nos deu vitória. Ele diz que naquele último dia ele destruirá o diabo com o sopro de sua boca. Mas enquanto isso, amados irmãos, o inimigo de nossas almas, ele tem feito miséria. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar a Deus, porque Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós precisamos nos fortalecer. E muitas vezes, amados irmãos, nós pegamos textos assim rebuscados, situações assim terribilíssimas, né? E a gente olha assim, a gente fala assim: como eu posso estudar isso? Eu só quero a parte que fala de supremacia de Deus, conforme está aí em 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor de Deus, né? E a gente fala: o amor tudo pode, o amor tudo sofre,
E a gente começa a falar sobre o amor, mas também tem hora que nós falamos de coisas que o Senhor, Ele quer trazer a cada um de nós a responsabilidade, para que nós possamos, né, estar aí arregimentando o exército de Deus. Assim conforme nos exércitos da vida, o exército de Deus tem que estar preparado. E muitas vezes, quando nós estamos no mundo, nós temos astúcias, nós temos, conforme a palavra do Senhor diz, que nós somos prudentes. Mas quando nós chegamos para Cristo, nós ficamos apáticos. E a gente não tem mais o mesmo vigor, nós não temos mais aquela coragem. Nós falamos, nós estamos deitados em berços esplêndidos, nós estamos aqui tranquilamente. O berço do adulto é uma rede, a gente deita dentro daquela rede, a gente fica para lá e para cá. O Senhor está chamando a minha pessoa, a tua pessoa, para uma grande batalha. Pessoas têm sido mortas, pessoas têm sido violentadas, pessoas têm sido, meu amado irmão, minha amada irmã, tirados seus direitos, como diz a Constituição brasileira, as constituições dos nossos estados. Pessoas têm morrido sem atendimentos, pessoas têm morrido, amados irmãos, debaixo, aleluia, das pontes, nas sarjetas. Situações têm acontecido e nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a Deus. Então, eu deixo aí diante dos meus amados irmãos, para que vocês sejam intercessores, assim conforme eu sou. Eu intercedo pela vida de vocês e vocês intercedem pela minha vida, orando por mim, orando pelos pastores de Cascadoras, orando pelos pastores de regiões adjacentes, porque todo o Rio de Janeiro, ele está dominado pelas trevas. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Quando nós começamos um ano no Rio de Janeiro, a chave da cidade não é colocada nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O símbolo da cidade do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Mas quando começa o ano, ele é colocado, a chave do Rio de Janeiro, na mão de um rei momo. E o rei momo não representa nada na Escritura. O rei momo não representa nada diante de Deus. Ele representa diante da carne. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, viver uma vida espiritual para com Deus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Só o Senhor, ó Pai, pode fazer toda a diferença na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Nós oramos, ó Pai, clamando, ó Pai, pela Flávia, Senhor Deus, também pela dona Angelina, Senhor Deus, ambas, Senhor Deus, com câncer de mama. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha intervir nessa situação. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dá vitória às tuas filhas. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, também coloco, Senhor Deus, a minha tia, aleluia, Senhor Deus, nas tuas mãos, a tia Luísa, Senhor Deus, que sofreu um ataque cardíaco. Que o Senhor esteja operando, ó Pai, maravilhosamente na vida dela. Coloco também, Senhor Deus, a minha tia, Senhor Deus, Dorvalina, nas suas mãos, que está, Senhor Deus, com problema de visão. Ela já perdeu uma visão, Pai. Está com a outra, Pai, muito debilitada. E eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor Deus, com poder e glória. Também, Senhor Deus, peço pela vida, Senhor Deus, do meu Pai, que tem enxergado pouco, ó Deus, que o Senhor esteja operando maravilhosamente na vida, Senhor Deus, do meu Pai. Ó Deus, esteja tomando, Senhor Deus, aos meus amados irmãos, Pai, que todos os dias estão comigo aqui de manhã, a família deles, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente. Esteja derramando da sua graça, da sua unção, do seu poder, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, fazendo muito mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado.
esteja nos curando, lavando, remindo e transformando para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Receba as tuas bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Que Papai do Céu esteja aí cuidando de cada um de nós, esteja fazendo muito mais do que nós temos colocado diante dele, porque ele é fiel, ele permanece fiel, e as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Nós vamos sempre contar com as misericórdias do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba aí um abração do pastor Carlos. Que Deus esteja te abraçando, cuidando de ti, de toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fica na paz. Deus abençoe.